Maravilha. Muito boa noite, pessoal que está por aqui, você que está vendo a gravação. A gente deu uma introduzida no capítulo 4 de Efésios, né? Então, nós vimos desde o versículo 1 até o versículo 9, 10, né? Mais ou menos, a gente foi até mais ou menos aí. E qual que é a ideia aqui? Primeiro, ele começa falando sobre a unidade no corpo de Cristo, né? E como que os irmãos deveriam se empenhar para manter essa unidade, por causa das faces dessa unidade, né? Os desdobramentos. É uma só fé, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, um só corpo, tal, tal, tal. Então a gente tem que, por causa que é tudo um, a gente tem que se esforçar para manter o vínculo da unidade, né? Como eu disse na tradução na Ara, né? Eu disse que eu gosto é esforçando-vos diligentemente, ou seja, com muito empenho, né? Fazendo. A NVI traduz muito na nossa linguagem, fazendo de tudo, né? Não está fazendo de tudo no texto grego, mas a ideia que ela passa é essa, né? É isso mesmo, faça o que você puder fazer para conseguir chegar, né, nessa unidade e tudo mais. E aí ele vai continuar e vai dizer que foi dado a gente uma graça, né, foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, no verso 7, que são os dons que ele vai dizer daqui a pouco. Ele disse, olha, aquele que desceu, e a gente teve uma breve discussão a respeito desse conteúdo aqui, do que seria esse desceu, e a gente entende que seria vira o fato de Cristo encarnar, né? Não de que ele foi ao inferno, alguma coisa assim, como algumas pessoas vão entender. Eu não acho que esse que é o contexto, acho que não tem nada a ver com isso. Mas eu acho que o texto está dizendo, como eu falo, reitero, ele encarnou e levou cativo o cativeiro. E quando ele foi, ele mandou dons, ele derramou o Espírito com dons. Então, o verso 9 Paulo vai explicar, né? O que significa ele subiu? Senão também que havia descido, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E isso é uma referência, né, a quando Cristo é entronizado nos céus, não como ele era antes, né, Deus nesse sentido, mas ele vem, encarna, padece, como Hebreus vai dizer, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diante. Então, ele vem, faz a obra redentora, vai para o céu, se assenta à direita do Senhor, do Pai, e aí começa esse reinado de Cristo nesse sentido, já como Redentor, Salvador. E aí ele derrama o Espírito, conforme Joel havia profetizado, conforme Pedro fala que se cumpre em Atos 2, ele derrama o Espírito sobre toda a carne e aí o Espírito vai repartindo à medida do que é, como ele disse no verso 7, a medida repartida por Cristo, como a gente viu também em Coríntios 12, né, tudo aquilo lá. E aí ele vai dizer que verso 11. Esse é muito interessante. Os dons na igreja. Algumas pessoas vão classificar esses dons, porque o pessoal da teologia não consegue ver uma coisa sem nome, né? Tudo que tem ali, ele põe um nomezinho, né? Espírito Santo é pneumatologia, né? O Espírito não sei do que, o estudo da salvação, soteriologia, né? O estudo do pecado, hamartiologia. Ele não consegue ver um negócio sem nome que eles põem nome, né? Então, aqui o pessoal vai chamar de dons ministeriais, né? Então, que são os dons que têm a ver com serviço. Mas, na verdade, todo dom tem a ver com serviço. Se a gente vai ver Coríntios 12, para que serve eu interpretar línguas? Para servir a igreja. Para que servia falar em línguas? Para servir a igreja. Para que servia eu curar, enfim, o que fosse lá do texto de Coríntios 12? Para servir a igreja, né? Então, o dom aqui, ele vai ter uma lista lá em Romanos 12 também. Vai ter uma lista lá em Romanos 12 que vai falar sobre dom de administrar, dom de outras coisas lá. É para que isso? Para servir a igreja. Todo dom é para servir a igreja. E a gente põe essa nomenclatura, né? Dom ministerial, né? Olha, eu tenho meu ministério, né? Olha, ministério, a palavra ministro, é a palavrinha diáconos em grego. A palavra diáconos significa servo, né? Então, é aquele que serve. Diaconato é aquele que serve. A diaconia é o servir em grego. Então, a ideia é que o ministério é serviço. Então, só que a gente,
evangeliquez, né? Na linguagem teológica da coisa, a gente coloca essas palavras como se fosse um negócio diferenciado, né? Porque a gente pega lá, né? O texto de Atos, por exemplo, quando tem o problema das mesas, das viúvas, lá, Atos capítulo 6. Os apóstolos dizem: olha, não é bom que a gente se dedique a isso daí, mas a gente tem que ficar separado para o ministério da palavra e da oração. Ou seja, o serviço da palavra. Não é que ele é separado, porque ele é um pregador que anda bem vestido e vai de igreja em igreja pregando, né? Aquele negócio todo como a gente conhece hoje. Não, né? É o serviço da palavra de Deus. Ele entende que o serviço dele é ensinar, pregar, né? E orar. Esse é o serviço dos apóstolos. E ele levanta outros irmãos de dentro da igreja, cheios do Espírito, para servir as irmãs que estavam passando necessidades ali, no caso, as, as viúvas. Deixa eu encaminhar o link aqui para uma irmã, porque eu acho que o irmão não mandou. Deixa eu mandar para ela aqui. Eu esqueci o nome dela, mas ela. Ah, ok, ela vai entrar aqui em algum momento. Ok, então eu não concordo muito com essa nomenclatura de dons ministeriais, porque na verdade tudo é para o ministério, tudo é para o serviço. Mas ele começa e diz: olha, ele subiu, encheu todas as coisas, ou seja, entrou na sua plenitude, fez toda a obra e ele designou algumas funções. Agora, por que que eu acho que tudo é para o serviço da igreja? Não quer dizer que não tem uma ordem, não quer dizer que não tem funções específicas, que cada um faz uma coisa. Claro que tem, né? E ele vai dizer, primeiro, ele designou alguns para apóstolos. E aí vai ter uma discussão, né, principalmente mais atual, sobre o apostolado moderno. Eu não vou entrar nesse assunto, eu vou explicar agora a minha opinião, mas eu não vou entrar nesse assunto porque eu não acho, porque se for a gente vai parar a aula de Efésios e vai ficar só falando sobre a aula de apóstolo. Então, para não ir por um caminho de acabar perdendo o foco do texto de Efésios, né, o que, que eu entendo aqui? Quando diz, ele designou uns para apóstolos. Quem são esses que ele designou uns para apóstolos? Pode ver os apóstolos, Pedro, Paulo, João, Bartolomeu, Mateus, aquela turma toda lá. Então, esse pessoal ele designou para apóstolos. Então, ele foi e quando ele escolheu um para eles. Aí, vai ter gente que vai argumentar: olha, não, mas tem fulano, e aí vão pegar um monte de texto. Ah, Tiago lá, é apóstolo, porque Paulo disse que quando chegou da Arábia, ele encontrou nenhum apóstolo em Jerusalém, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então quer dizer que ele era apóstolo? Então, assim, aí a gente vai ter que interpretar o texto de Tiago, aí perdão, de Gálatas lá. Então, assim, a gente vai ter que ir para lá para o texto para dar uma olhada. Como que eu entendo? Eu, Renato César, não acredito, acho que cada compartilha dessa mesma ideia que eu, que não existem apóstolos hoje. É isso, cara? Ou não? Ok, então a gente não acredita nesse apostolado moderno, né? Como as pessoas ensinam por aí. Tem uma frase que eu brinco, né? Apóstolo bom é apóstolo morto, né? Não tem aquela frase bandido bom é bandido morto, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Os apóstolos que estão vivos aí, eu não sou muito de acordo com esses caras aí, né? Então, eu entendo que é isso, que o texto não está trazendo isso. Mas quem que são esses que ele designou uns para apóstolos? Os apóstolos. Mateus capítulo 10 lá. Ele chamou uns e disse: de dentre a multidão de discípulos, fulano, filho de Alfeu, Beltrano, não sei de quem, Tiago, não sei quem, aquela galera lá. Depois ele vai chamar um outro, né? E eu entendo pela ação dos próprios apóstolos, aí na teologia a gente vai chamando do colégio apostólico, aquela turma dos 11, com Judas já falecido, eles vão convocar o tal do Matias, né, em Atos capítulo 1, na falta de Judas, eles fazem isso e cai sobre Matias, e o Senhor vai chamar Paulo lá na ocasião de Atos capítulo 9. Então, vai ter essa questão aí. Então, eu entendo que é esse pessoal aí. E eu, Renato, entendo que isso aqui como que eu posso dizer? É um desdobramento de como as coisas acontecem na igreja. Então, por exemplo, ele começa dizendo que ele subiu, encheu todas as coisas e colocou uns para apóstolos. Quem foram os apóstolos? A gente leu Efésios capítulo 2 verso 20. Olha lá, Efésios 2 20. Edificados, ou seja, nós que éramos estrangeiros e agora somos membros da família de Deus, 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja,
Os apóstolos foram aqueles que deram a base para o fundamento da igreja. Não é isso que Paulo disse? Eu fui e lancei a base. Quem for construir, veja o que constrói. 1 Coríntios, ele vai falar sobre isso. Então, eles lançaram as bases doutrinárias da igreja. Então, quando a gente vai falar de doutrina na igreja, a gente vai para o fundamento apostólico, para o ensinamento apostólico, né? Então, eu, Renato César, não tenho autoridade nenhuma para inventar nada, para dar uma nova ordem, para tirar uma coisa que um apóstolo falou, né, nesse sentido. Agora, aí o pessoal vai dizer, não, mas eu sou apóstolo, mas não no sentido que eu sou Paulo, que eu sou Pedro, mas é no sentido etimológico da palavra, filológico, de, não, eu sou um enviado, porque a palavra apóstolo significa enviado, né, enviar, né, apostelo, o verbo enviar no grego. Ok, mas geralmente a pessoa não, ele diz isso, mas ele não age assim. Porque, por exemplo, eu conheço uma pessoa que ele nem nome não tem, o nome dele é apóstolo. Ô, fulano, não, é apóstolo. Você falou com o apóstolo hoje? O cara não tem nem nome. É apóstolo o nome dele. Então, assim, é um pouco complicado porque a pessoa fala isso, né, para ter um discurso bonito. Não, não é que eu sou apóstolo. É porque todo aquele que é enviado na Bíblia, a palavra missionário é a mesma palavra de apóstolo. Significa enviado. Então, quer dizer que quando eu fui missionário uma temporada lá no Peru, então quer dizer que quando eu estava no Peru eu era um apóstolo? No sentido mais simples da palavra, sim, eu era um enviado de Jesus para lá. Mas por que evitar essa nomenclatura? Porque o pessoal não entende desse jeito. Apóstolo é o cara que vai botar a mão e o morto vai levantar. Apóstolo é o que ele vai falar em nome de Deus, aquela coisa toda, né? Então, geralmente, o pessoal vai por esse caminho que eu acho que é equivocado. Então, ir por esse. Eu evito essas nomenclaturas porque eu geralmente evoca para si uma autoridade, um poder que não está muito no texto bíblico, né? Então, eu entendo que começou com os apóstolos, quando Jesus enche todas as coisas e derrama o Espírito, começa com os apóstolos. E aí eu entendo que o segundo dom que ele cita aqui é o desdobramento do apostolado, que ele vai dizer o quê? Uns para apóstolos, outros para profetas. Então, os profetas continuaram aquilo que os apóstolos começaram. Então, os profetas, eles falavam em nome de Deus enquanto o cânon não estava fechado. Enquanto a Bíblia não havia sido encerrada, o Novo Testamento não havia sido concluído, o Deus falava por meio dos seus profetas, né? Na igreja, os dons eram manifestados e eles profetizavam, falavam em nome do Senhor, e é o que o texto vai dizer, né? Lá do 2:20, a igreja está fundamentada em cima da base dos apóstolos e dos profetas. Por exemplo, eu, Renato, e aí é outra confusão, a gente vai ter que discutir isso no outro momento. Mas eu não acho que Tiago era um apóstolo. Tiago lá que escreve a carta. Eu não acho que ele é apóstolo. Ele é irmão de Jesus, eu acho que ele é um profeta. Não acho que ele é um apóstolo. Marcos, eu acho que Marcos é um profeta. Marcos não é apóstolo. Ele não foi chamado por Cristo nesse sentido. Lucas não é apóstolo. Mas eu acho que Lucas, que Marcos, que todo esse pessoal aí, Judas, Tiago, eles são profetas. Eles falam em nome de Deus, escreveram a santa palavra de Deus. São profetas nesse sentido. Mas não quer dizer que são apóstolos por causa disso. Então, veja, eu entendo que é uma outra fase, né? Então, começou com os apóstolos, caiu para os profetas, só que depois que isso daí enclausurou, depois que fechou o cano, escreveu tudo, tá tudo certo, a base doutrinária foi colocada, a igreja está fundamentada, acabou o primeiro século, os apóstolos vão morrer. Quem que fica? Aí eu acho que fica o que ele está dizendo aqui. Os evangelistas, que são aqueles que levam a palavra de Deus, a palavra de evangelizar significa levar, né, as boas notícias adiante. Eles levam a mensagem do Senhor e também não somente evangelizam, mas o evangelista tem essa, essa ideia muito parecida com aquele que ajuda na condução, no guiar de uma igreja local, né? Por exemplo, a gente encontra Paulo falando para Timóteo, faça a obra de um evangelista, né? Ou seja, a ideia de ficar cuidando, zelando por uma igreja local, por uma comunidade, né? Então, ele deixou esses irmãos essas funções para que esses irmãos fizessem isso.
E, por último, depois que o evangelista, né, não somente evangeliza e traz gente de fora, pode falar, cara. É sobre evangelista, mas eu também acho que eles são, de certa forma, itinerantes, né? Eles Sim. vão em vários lugares pregar, né? É, a ideia de que não é um evangelista, eu vou pôr aspas aqui, evangelista pastor, né? Aquele que fica lá na igreja como mais um pastor, um presbítero, mas ele é um pregador. Ele é aquele que, e aí usando uma palavra, né, um linguajar bem mercadológico, ele é aquele que traz gente para dentro. É aquele que traz gente para a igreja, né? Aquele que vai lá fora, busca o perdido e traz em nome do Senhor. Ele vai acrescentando as pessoas por meio da pregação do evangelho. Porque quando você vê lá, toda vez eu troco, é Tito, né? Tito faz trabalho de evangelista, ele vai em várias congregações, né? É uma ilha só, mas são várias congregações onde o trabalho dele é levantar os presbíteros, né? Mas ele Sim, não fica numa só, né? Ele vai em várias, né? sim, região de Creta, né? Então, tem os evangelistas, então eu entendo que essa função tem a ver com isso. Por último, aí é uma expressão um pouquinho problemática, porque vai dizer e outros para pastores e mestres. Aí é complicado, porque no texto original parece que é pastor-mestre. É a tradução melhor, não pastor e mestre. Ixi, meu computador não está carregando. Deixa eu pôr na tomada, só um momento. Eu conectei e esqueci de pôr na tomada. Então, a expressão é que é pastor-mestre, não um pastor e mestre. Aí, a palavra mestre tem a ver com ensino, né? Eu vou ler o texto aqui. Deixa eu caçar o versículo, onde é que eu estou perdido aqui. Ah, é 4:11. Eu estou no. Exatamente. Kai autós, edoquentus, men apóstolos, alguns para apóstolos, tus de profetas, tus de evangelistas, tu de. Aí, ó. Poimenas cai didáscalos. Literalmente é para pastores e mestres. Então, esse um, porque veja, a construção da frase, ele não faz assim, olha, para ser mais claro, ele não faz assim, uns para apóstolos, uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Ele não faz assim. Ele faz outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então a ideia é que, e aí é truncada essa tradução, aí vai ter gente que vai por um caminho, vai ter gente que vai por outro caminho. Eu entendo aqui, Renato, eu entendo que é pastor-mestre. Eu entendo que é aquele que pastoreia, cuida e ensina. Eu acho que esse é um dom que Jesus deu aqui. É aquele que cuida, que zela pelo rebanho. E a ideia aqui do verbo poimen, né, que a gente encontra no Novo Testamento, de pastorear, tem muito a ver com proteger, com guiar, com conduzir, zelar. E aqui, obviamente, no sentido espiritual. É uma ideia hebraica que vem do pastoreio de ovelhas, mas, ou seja, na cabeça de Paulo aqui está um pastor de ovelhas. Está alguém que cuida de uma ovelha, né? Mas ele aplica isso por um sentido espiritual, né? Então, e ele vai dizer que é o poimenas kai didáscalos, né? Ele é pastor e professor. Didáscalos é professor, mestre, aquele que ensina. Então, que dom é esse, né? Então, explicando o dom. É aquele que cuida, que zela pelo rebanho, que eu acho que uma vez eu vi isso numa aula, fez muito sentido para mim, que é aquele que cuida daqueles que o evangelista colocou para dentro. Então, o evangelista vai lá, busca, joga para dentro da igreja e o pastor mestre pastoreia e ensina, né? Então, parece que é essa o desdobramento completo de como a igreja vai funcionando, né? Então, os apóstolos e profetas vieram e deram a base, e aí ficaram os evangelistas
pregando isso que já foi dito, levando a turma lá de fora e trazendo para dentro. E esses que entram são cuidados pelos pastores mestres, aqueles que cuidam, que zelam pelo rebanho e que ensinam aqueles irmãos que agora são irmãos, que foram trazidos, né, para dentro do corpo de Cristo. Então, aqui vai ter essas funções. Agora, aí vai ter, mais uma vez, como eu falei, vai ter a briga. Ah, não, peraí. Então, e aí o pessoal vai ter todo tipo de argumento, e, mais uma vez, eu não vou parar a aula para fazer isso. A gente pode discutir no grupo, a gente pode conversar, se ficar dúvida e tudo, porque senão a gente vai acabar encaminhando a aula por um lado que não vai dar muito, vai demorar muito tempo, a gente vai fugir do texto. E a gente sempre, no jornada, eu já Cado briga comigo. Eu queria levantar outros temas e ele fala: não, vamos ficar com a Bíblia. Ele falou: nossa, que saco, a gente podia falar de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele, não, vamos ficar com a Bíblia. Então, para a gente ficar com a Bíblia, né, no texto bíblico, a pergunta é: e esses dons, eles são acessíveis hoje ou não? Porque tem gente que vai dizer que os dons de Coríntios 12 lá, os dons milagrosos do Espírito, de falar em língua, de profetizar, de curar, de fazer milagres, tal, que ele cita lá, interpretar, discernimento de espíritos, todo aquele monte de dons lá. Não, aquilo lá acabou na era apostólica, não pode. Tem gente que vai dizer, não, acabou não, continua, né? Os continuistas, os sensacionistas. E nessa lista de dons, o pessoal vai falar a mesma coisa. Eles vão dizer, olha, se o pastor mestre ainda existe hoje, se o evangelista ainda existe hoje, então existe apóstolo, existe profeta ainda hoje. Então eles vão por esse caminho. Eu não acho que essa é a interpretação mais correta do texto. Eu acho que é justamente esse desdobramento que eu expliquei anteriormente. Paulo está dizendo como foi que as coisas sucederam. Né? Então começou com os apóstolos e profetas, e aí ele deixou uns para evangelizar e outros para cuidar e para ensinar. Então, e para que tudo isso? Né? Para, ele vai dizer, com um propósito, verso 12. Qual o propósito dos dons? Com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? Os irmãos, a igreja, os discípulos, os salvos, para a obra do ministério. Qual é a obra do ministério? É a obra de serviço, a obra de Cristo. A evangelização, o cuidado, aquilo tudo que está na obra de Jesus. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, é, é interessante o verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Aí o cristão é meio chamado de doido, porque é um negócio que você sabe que nunca vai acontecer. Só quando Jesus voltar, que ele vai restaurar todas as coisas, e aí, sem pecado, chegaremos na estatura de Cristo. Mas o convite é: faça. Você vai evangelizar, você não sabe se a pessoa vai ser convertida ou não. E aí, se você é arminiano, você vai dizer: não, ele vai escolher Deus, vamos orar para ele escolher. Se você é calvinista, vai dizer: tomara que ele seja um eleito. Né? Então você vai, né? Tomara que ele tenha sido predestinado. Então eu não vou entrar nessa discussão. Mas a ideia é: a gente ensina se a pessoa vai querer obedecer o evangelho, a gente não sabe, mas a gente faz. Por causa disso, a gente vai deixar de evangelizar? Não. É a mesma coisa aqui. A gente sabe que isso aqui é distante do que a gente vive. Se você olha para a sua igreja local, você vai ver que o negócio está muito longe disso daqui. De que todos nós cheguemos na unidade do conhecimento, cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Mas está muito longe, muito, muito longe mesmo. Eu conheço irmãos que estão há 25, 30 anos de fé na caminhada com Cristo e eles ainda olham para si e dizem: eu preciso chegar nisso aqui. Irmão, ensine mais a Bíblia. Irmão, pregue mais todo domingo, porque eu ainda não cheguei na plenitude da estatura de Cristo. Então, assim, é uma esperança que é difícil de ser alcançada, mas a gente tem esse desejo, por causa do Espírito, de sermos melhores cada dia, mais parecidos com Jesus. Então ele vai dizer: os dons Jesus deixou para isso. E aí é uma
como é que eu posso dizer, um tapa na cara, né, das pessoas que querem os dons para outra coisa. Então, tem gente que quer estudar um curso de teologia básica. Eu digo isso porque eu ministrei várias vezes o curso de teologia básica, e a pessoa ia para o curso e dizia, no final, vocês vão me dar o certificado de pastor? Eu digo, então, né? Vamos, né? Não é bem por aí, né, meu querido? Não dá para ser assim, né? E isso quando não é pastor, aí é que é mais complicado mesmo. Eu digo, então, se você ficar até o final do curso, eu espero que você não me peça esse certificado novamente, né? Mas assim, é um negócio complicado, porque as pessoas querem os dons, não para isso aqui, que é para servir os irmãos, que é o dom para algum outro tipo de dinheiro, né? Como o Marcos levantou por aí. Realmente, em alguns lugares, é rentável ser pregador, né? A pessoa vive uma vida mansa, ganha um dinheiro aqui ou ali, né? Então, assim, eu não sei se é muito bem o que a Bíblia descreve. Parece que não, mas às vezes o pessoal quer o dom para isso daí, para dizer que sabe, né? Aquela coisa toda, né? Eu lembro uma vez, eu fui pregar, eu fui convidado para pregar numa igreja, não vou citar o nome. O pastor era vizinho meu. E ele sabia que eu era cristão, que trabalhava com missões, né, que estudei teologia e tal. Ele falou: Olha, você não quer ir pregar lá na minha igreja algum dia? Eu falei: Então, eu prego. Se você me convidar, eu prego em qualquer lugar. Já fui em presídio pregar, eu prego em qualquer lugar. Aí ele falou: Então tá bom. Você pode ir tal domingo, aí combinamos lá. Ele falou: Eu falei: Qual que é o tema que você está pensando em alguma coisa? Ele falou: Não, veja um tema aí. Eu preguei sobre 2 Reis, capítulo 4. Era uma igreja um pouco. Era entre um pentecostalismo e entre uma igreja tradicional, estava ali no meio, assim, né? Às vezes eu falava umas coisas, saíam uns glória, mas não tinha ninguém falando em língua, aquela coisa toda. Era um meio termo ali. E eu lembro que e aí eu fui vestido a caráter, né? Eu não sou muito fã dos blazers, daquela coisa. Eu tinha um blazer em casa, pus uma roupa social, pus um blazer, calça jeans, aquela coisa toda. Sentei lá atrás, né? Eu fui lembrando a palavra de Jesus. Digo, quando você for no canto, sente no último assento, né? Para ninguém te pôr para trás e você ficar humilhado. Não, vou sentar aqui atrás. Aí teve uma espécie de aula dominical, alguma coisinha lá. E aí o camarada ficou me chamando, vem para aqui para frente, porque tinha um púlpito lá atrás, na frente um púlpito, e eu tinha que sentar na cadeira do trono lá, né? Aquela coisa toda. Aí eu falei, mas rapaz, que negócio confortável. Eu ficar aqui, o cara pregando de costa para mim, né? Tipo assim, o pregador de costa para mim, né? Eu ia pregar de costa para os outros. Mas deu tudo bem. E aí ele me chamou de canto e falou assim: Olha, como que eu te apresento? Eu falei, olha, meu nome é Renato. Aí ele falou assim: Não, mas assim, né? Você é o quê? Pastor? Eu falei: Não, eu sou irmão Renato. Aí ele: Não, mas assim, você estudou teologia? Não, sim, estudei, mas assim, eu não sou pastor, nada. Você pode me chamar de evangelista se você quiser. Eu trabalho como evangelista, estou nessa função. Aí ele falou: Não, tudo bem, tudo bem. Eu falei: Mas não precisa, irmão. Só me chama de Renato que tá bom. Aí, ele, beleza, tá bom. E eu continuei lá no fundo. Aí passou uma meia hora, um negócio outro, no meio do negócio lá, ele falou: Nós gostaríamos de chamar aqui, hoje vamos ter um pregador de fora, né? E gostaríamos de chamar aqui para frente, para sentar aqui nas cadeiras aqui da frente, o pastor Renato. Eu falei: Putz, não adiantou de nada eu ter dito isso, que não precisava, pelo amor de Deus, né? E acabou que o camarada me chamou de pastor Renato, e eu falei: Olha, eu trabalho, sirvo a igreja, eu trabalho naquela congregação lá, sou professor, né? Prego. É um prazer estar aqui com vocês, enfim. E acabou que a gente preguei lá e tudo mais, enfim. E no final tive que ir para a porta para apertar a mão de todo mundo. Boa semana, pastor. Boa semana. Eu digo, Deus te abençoe, né? Eu não sabia nem o que dizer, que não adiantava eu falar alguma coisa que não ia servir para nada. Não, Deus te abençoe e ficar na paz. Então, assim, às vezes as pessoas querem isso. Jesus fala isso em Mateus capítulo 23. Não chamem ninguém de mestre, porque só tem um mestre. Os fariseus queriam, ele diz lá, eles alargam os seus filactérios e as suas franjas das suas roupas para ser chamado na rua de mestre. Ei, pastor, tem gente que não tem nem nome. O nome do cara é pastor. O nome dele é apóstolo, né?
Como é seu nome? Pastor Renato. Peraí, cara, tá no teu RG? É Pastor Renato César? Não, teu nome é Renato, né? Então, o camarada, às vezes, tá longe desse texto aqui, da ideia, a cabeça, o coração dele tá longe disso aqui de Efésios. O dom que Deus dá é para servir a igreja, é para equipar os santos, é para os irmãos. Se você, Deus te deu a oportunidade de estudar, que bom, estude e ensine para os que não tiveram a mesma oportunidade que você teve de estudar. Ensine para os irmãos, para as irmãs que não têm. Você teve a oportunidade de fazer missões? Que bom. Ensine os irmãos e as irmãs como é que evangeliza e vão juntos fazer. Né? Então, essa é a ideia. É para isso que diz aqui o texto. Deus deixou esses dons para isso. Mas aí, às vezes, a gente vai, né? E aí é muito mais um coração distante de Deus, vai por esse caminho Coloca o de negócio de arroz na panela. querer crescer alguma coisa, né? Querer ser quem não é, enfim. Está distante do Senhor, está distante. O Senhor quer alguém que ensine a sua palavra, que use o que ele deu para servir os irmãos. E aí, o texto segue e vai dizer lá no verso 14. O verso 14 é claro. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Criança que acredita em tudo, né? Se eu disser que eu vou ter minha filha agora, se eu disser para ela que ela nasceu da cegonha, ela vai acreditar que foi uma cegonha. Criança, mas um adulto não acredita nisso. Por quê? Porque o adulto pensa, o adulto raciocina, o adulto estuda, o adulto entende. A criança não. Ele está dizendo, o propósito de Jesus Cristo ter deixado os dons é para que essas pessoas ensinem aquilo que foi deixado pelos apóstolos e pelos profetas, para que vocês não fiquem para lá e para cá, que a igreja não fique para lá e para cá, acreditando numa coisa e em outra, numa coisa e em outra. Não. Quem é assim é quem não tem entendimento, quem não estudou, quem não aprendeu. E por isso que ele deixou o pastor mestre, para ele ensinar como é que é. E aí ele vai dizer levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Veja, parece que está falando de hoje isso aqui, né? É o camarada que induz ao erro e o irmão, a irmã, o discípulo que está começando na caminhada, em vez de ir para um caminho de estudo da palavra do Senhor, da doutrina dos apóstolos, ele vai por esse caminho de indução desse vento de doutrinas aí para lá e para cá e acaba sendo influenciado por coisas que não são do Senhor, como uma criança. Um dia, a criança, no dia do folclore, ele chega acreditando em Saci Pererê. Quando chega em dezembro, ele acredita em Papai Noel. Quando chega em maio, março, abril, ele acredita no Coelhinho da Páscoa. Então, cada vez inventa uma coisa nova e ele vai acreditando. E Paulo diz que o propósito dos dons na igreja é que não aconteça isso espiritualmente falando. Que a gente não vá por esse caminho. Né? Então, é por isso que a gente bate muito forte nessa ideia de estudo bíblico. Estude a palavra do Senhor, estude. Estude a palavra de Deus, porque, olha, principalmente nesse meio digital. Cara, se eu fosse. Cado e eu, nós temos um trabalho na internet, né, ensinando a Bíblia para uma página de teologia lá no jornal. E eu vou te contar, se a gente fosse, eu já tive, a gente teve uma ideia no passado, eu tive essa ideia, né, de fazer um quadro reagindo às coisas que as pessoas falavam na internet e explicando como que era o texto bíblico. Eu não ia produzir nenhum outro tipo de conteúdo, porque toda hora alguém fala uma porcaria na internet e diz, olha, você não sabia o segredo que está escondido na palavra de Gênesis. A palavra de Gênesis lá, Gênesis significa fim, não é começo. E ele inventa toda uma história que da vaca que voava, que ele encontrou não sei aonde. Viu? Segue a gente. E aí eu pensei uma época, eu até falei para cá, eu falei, nossa, seria interessante se a gente fizesse um quadro dentro do Jornal pela Bíblia, reagindo a essas pessoas. Acho que eu fiz umas 2 vezes isso aí, depois eu falei, meu amigo, não adianta. É melhor eu me dedicar a ensinar aquilo que é verdade do que ficar tentando combater as mentiras, porque, pelo amor de Deus, eu vou ficar para o resto da minha vida aqui, porque cada dia inventa uma coisa nova. Não tem condição. Então, é justamente para isso que ele está dizendo.
entender como adulto, não como criança, para lá e para cá. Ah, não. Eu acredito, eu conheço pessoas assim. Tá? Tem uma pessoa muito próxima assim da minha família, que na casa dela é uma salada de fruta, é uma coisa maravilhosa. Você entra lá na porta, tem aquele negocinho, um filtro dos sons. Oh, que legal, pessoa espiritualizada, né? Aí você abre a porta e entra, tem um Buda na coisinha da sala. Legal. Aí você vai para o quarto, tem um terço. Peraí, ela é de que religião, na verdade, né? E aí você anda mais um pouco e tem a mãozinha assim do olhinho para tirar o mal olhado, né? Que negócio é esse aí? O que fala, a pessoa acredita, né? E ela joga canela, né? Para espantar os espíritos maus, né? Aquela coisa toda. Veja só, a pessoa vai, cada um que chega e conta um negócio, ela acredita e vai. E vive aquilo como se fosse. É o que Paulo está dizendo, que é criança na fé. Vai por esse caminho que não deve. Na verdade, o adulto na fé, ele é aquele que aprendeu com as pessoas que usaram os dons para ensinar a vontade do Senhor. E não adianta, meu amigo, você pode vir querer jogar canela na minha casa. Eu vou dizer, meu amigo, você vai gastar sua canela toda. Faça um chá, faça alguma coisa, vá plantar canela, vá vender para alguém. Você vai perder seu dinheiro. Não adianta jogar aqui na minha casa, você vai perder seu dinheiro. E vai me dar trabalho para ter que limpar tudo depois. Não adianta, não. Não, eu vim aqui fazer uma benzedeira, né? Rapaz, não tem problema, não, tá tranquilo, né? Então, assim, por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Então, Paulo deixa claro isso aqui, que os dons é para isso. E ele vai dizer lá no verso. E ele vai dizer que isso aqui acontece com astúcia e esperteza. As pessoas que fazem isso, cara, uma minoria é porque não sabe. Uma minoria. É porque realmente a pessoa entendeu errado e aí. Mas se ela é discípula mesmo, ela busca agradar o Senhor, no dia que ela souber que está errado, ela muda. Mas tem gente que não é assim. Tem gente que sabe que ensina errado. Mas tá bom, porque tá ganhando um salário. Tá bom, porque tem uma posição bonita, porque todo mundo chama ele de pastor, de não sei de quê, de pastora, de não sei do quê, de apóstolo, de apóstolo. Então, para ele tá bom. Para ela tá maravilhoso, né? Eu conheço uma pessoa que, assim, vive uma vida luxuosa, viaja o mundo inteiro, e ele é pastor de igreja. Eu quero aprender como é que faz esse negócio, porque eu não consigo. Todas as igrejas que eu pastoreio, que eu cuido, que eu evangelizo, que eu tento ajudar, é um trabalho complicado. A gente tem que ir atrás de oferta, é um negócio. E o camarada andando de carro importado, né? Então, assim, será que é isso? Será que não é esperteza? Eu lembro uma vez, eu conversando, né, num determinado ambiente com um camarada assim, que ele era pastor de uma igreja, né? Aí eu falei para ele assim, eu falei, cara, ele falou, ó, tô pensando em mexer com, trocar esse cartão de crédito, a anuidade tá muito alta, não sei o quê, tal, tal, tal. E eu gosto muito desse negócio de cartão de crédito, milhas, né, juntar para viajar e tal. Aí ele pegou e falou assim para mim, não, porque eu tô pensando em pegar o American Platinum Card, o American Express, o The Platinum Card. Falei, não, cara, mas é assim, não sei, mas assim, é uma renda, geralmente os bancos pedem uma renda acima de 20 mil, né? E é o cartão, ele tem uma anuidade um pouquinho salgada, né? Não sei se realmente entrar dentro daquilo que você tem como finança, porque tem gente que fala as coisas sem saber, né? Você, não, eu queria comprar um carro, quanto que? 100 mil, não dá, né? Eu falei, ó, não sei se você sabe, mas geralmente é uns 20 mil que o pessoal pede de renda aí para liberar esse cartão de crédito Platinum, o Platinum Card, que fosse o Black, né, da América, né? Aí ele falou, não, mas tá tranquilo. Eu falei, rapaz, então tá bom, cara, ganha mais de 20 mil. Ele falou, aí ele pegou e falou assim, não, porque como as coisas da igreja é tudo no meu nome, aí a movimentação é muito alta. Eu falei, entendi. Então aí, meu amigo, você vai ter 10 cartão black, né? Porque é uma igreja gigantesca, com tudo no teu nome, na tua conta, né? Então, né? Como é que a gente faz um negócio desse aí? Esperteza e astúcia de homens que induzem o erro. E aí o texto segue e disse, antes, ou seja, o contrário disso. Verso 15: seguindo a verdade em amor, seguindo a doutrina, a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então a gente busca o contrário disso, de não ser criança, crescer na verdade em amor naquele que é o cabeça. Se dedicar ao estudo bíblico, aprender do Senhor. Dele, de Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. E por que que ele está fazendo essa ilustração? Porque ele falou agora há pouco dos dons, né? Então, um ensina, o outro traz, o outro cuida, o outro.
Então, todo mundo unido, toda junta fazendo o seu serviço naquele, sendo suprido, sendo munido por aquele que é o cabeça, vai crescer e edificar a si mesmo. É como que um irmão edifica o outro, o corpo vai sendo edificado pelo uso dos dons, que ele disse agora há pouco, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Se cada um fizer sua função na igreja, a igreja cresce, a igreja é edificada, os irmãos aprendem, os irmãos. Agora, se um só ensina, pastoreia, evangeliza, vai, busca, resolve coisas, vai, aí fica um pouco complicado, sobrecarrega alguns irmãos, algumas irmãs, né? Então, eu conheço congregações que tem irmãs que, eu lembro quando eu fazia seminário que tinha uma irmã que ela dizia que eu acho essa expressão muito engraçada. Tem um irmão também que falou isso para mim. Ele falou: aqui na congregação eu assobio e chupo cana ao mesmo tempo. Como é que assobia e chupa cana? Não dá, né? Ou você assobia, né? Ou chupa cana. Ele disse: eu assobio e chupo cana ao mesmo tempo. Por quê? Porque enquanto ele resolve uma coisa, ele faz outra, ele ensina, ele faz os slides, ele mexe com o canto, porque ele vai visitar os irmãos, ele faz não sei o quê, né? Então veja, e tem muitas congregações assim, que tem irmãos e irmãs atolados de coisa, porque cada parte não faz a sua função. E se fizesse, a dinâmica do corpo, a edificação daquela igreja local fluiria de uma maneira mais menos penosa, menos pesada, mais simples para cada um daqueles que fazem parte daquela comunidade local. E aí ele vai dizer, no verso 17, meu Pai eterno. Eu falei 1 hora de 7 versículos. Ok. Ah, do verso 17, ele vai dizer: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Então, os gentios, como ele já falou isso antes, lá no capítulo 2, estão separados de Deus. Eles são filhos da desobediência. O espírito que atua neles não é o espírito de Cristo que atua na igreja. O espírito que atua na igreja é um espírito, o Espírito Santo. O espírito que atua nos filhos da desobediência, em Efésios 2, é o espírito de Satanás, é o espírito do engano, o espírito do erro, o espírito que é contra Deus. Então, são coisas diferentes, né? São pessoas diferentes, naturezas diferentes. Um está vivo, o outro está morto. Um está perto, o outro está longe. Um é forasteiro, o outro é família, né? A gente já detalhou muito bem isso nos outros capítulos. E ele vai dizer aqui: não vivam desse jeito. Vocês têm que crescer em amor nessa unidade, não viver desse jeito, na inutilidade dos seus pensamentos. E eles fazem isso. E aí no verso 19 diz: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. E é isso, né? É o, nós fizemos ontem uma live, né, Cado, à noite, sobre o livro de Juízes. A gente estava falando sobre o livro de Juízes. E o livro de Juízes é isso aqui. Deus deixando o homem solto, sem agir, sem intervir com sua misericórdia, com sua graça. Aí o que que acontece lá? Vai acontecer exatamente o que está aqui. Eles se entregam a todo tipo, não têm sensibilidade, perderam a sensibilidade. Eu gosto de falar, é como que quando você, por exemplo, eu vou falar um negócio para vocês. Quando eu comecei, eu tô meio gordinho agora, engordei pra caramba, tá? Ganhei muito peso. Eu era meio gordinho, aí eu passei uma temporada, perdi muito peso, agora ganhei tudo de novo, e eu vivia muito com exercício, naquela coisa de fazer exercício, tal, tal. Agora tá meio complicado, vamos ver se eu volto aí daqui para o final do ano, né? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu tenho que me inspirar em Cado. O Cado está nessa rotina aí, né? Eu não cheguei ainda nesse nível de espiritualidade aí para, né, conseguir acordar 5 horas da manhã para ir para academia, né? Eu tô vendo se eu consigo. Mas veja, eu lembro que eu comecei a sentir dor na minha lombar aqui. E antes era uma dor que incomodava, assim. Eu
eu tinha que ficar me alongando, meio que virando as costas, tudo mais. Essa dor ainda está aqui, só que eu não sinto mais. Aí quando eu aperto aqui, eu sinto a dor. É como que acostumou com a dor, o corpo acostumou. Aí ele nem coisa mais. Mas tá aqui, quando eu toco aqui dói, né? Então, é como se fosse isso. O que o texto está dizendo é que ele começa pecando, e depois vai pecando, e depois vai pecando, e depois vai pecando, e daqui a pouco ele nem sente mais nada. Aquele pecado já tomou conta dele que ele nem sente mais nada. Um professor meu de seminário, ele diz essa ilustração, e por onde eu vou eu ensino que eu acho extraordinária. Ele diz que o arrependimento, porque ele diz aqui por causa da dureza do coração, né? Por causa do endurecimento do coração, no verso 18, perderam a sensibilidade. Ele diz que o arrependimento é igual uma massa de cimento. Você já fez traço de cimento? Os homens aí que estão aí, você já fez traço de cimento? É, três de areia, um de cimento, brita, você já fez lá um pouco d'água e vai. Eu já fiz isso. Meu pai não tinha condição de pagar ajudante de pedreiro, o ajudante de pedreiro era eu, quando a gente foi construir uma casa, né? Aí eu acho que, sei lá, tinha 12, 13, 14 anos, aí eu levava meia latinha, né? Que eu não aguentava pegar aquela lata grande, pegar meia latinha. E quando o pedreiro estava lá fazendo, ele dizia, vai lá, joga uma aguinha lá na massa e mexe de novo. Por quê? Se endurecer, já era. Se endurecer a massa, acabou. Não tem massa. Não tem... Se, ó, tente jogar água numa calçada e mexer a calçada para ver se ela derrete. Claro que não. Endureceu, já era. Então tem que pôr um pinguinho de água enquanto a massa ainda dá para mexer. Porque depois que endurecer, já era. Ele disse que o coração é como se fosse isso. Se a gente não rega todo dia com um pouco de arrependimento, a gente vai ficando cada vez mais insensível e chega uma hora que o coração endurece e não tem como se arrepender. Já era. É um coração de pedra, insensível, obscurecido, como Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 4, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho, que o evangelho resplandeça para eles. Cego, distante de Deus, coração duro. Ele diz, vocês não andam desse jeito. Vocês não vão por esse caminho. Porque vocês já foram assim. Ele disse isso lá atrás. Entrega todo tipo de depravação, todo tipo de impureza. Verso 20. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Olha, isso daqui, eu lembro do meu pai, ele dizia assim para mim, um dos muitos ensinamentos que meu pai me ensina até hoje, né? Meu pai é vivo ainda. Um ensinamento que meu pai me ensinava era o seguinte: você é filho de Alain, eu tenho um nome a zelar. Você é meu, você não é filho de, você é meu filho. Filho de outra pessoa faz o que ele, mas você é o meu filho. Você tem que zelar pelo meu nome. Ele dizia isso. Ele dizia, e o homem só tem um nome. Ele pode não ter dinheiro, ele pode, né, estar com a vida um pouco dificultada financeiramente falando, ele pode estar sem emprego, ele pode estar passando por um perrengue, mas se ele tiver um nome a zelar, as pessoas confiam nele, as pessoas dão uma oportunidade de emprego, as pessoas emprestam dinheiro, as pessoas abrem a casa, as pessoas, por quê? Porque ele é um homem que tem nome. E ele dizia, você aprendeu isso de mim. Zele isso. Eu aprendi isso com seu avô. Ele dizia, eu aprendi com seu avô. Você aprendeu isso de mim. É como se Paulo estivesse dizendo isso. Ele dizia assim, olha, vocês não aprenderam isso de Cristo. Onde vocês viram Jesus entregue esse monte de prazer e imundície? Vocês não viram. Ele era separado, santo, dedicado ao Senhor. Servia a todos aqueles que estavam próximos. Um homem separado para Deus. Vocês aprenderam isso de Cristo. E aí fica essa pergunta para a gente. Toda vez que a gente for fazer alguma coisa, será que eu aprendi isso com Jesus? Será que foi Jesus que me ensinou isso aqui? Ou será que foi eu aprendi em outro lugar, né? De fato, verso 21. Vocês ouviram falar dele. Por quê? Porque esse pessoal aqui não viu Jesus. Eles não conheceram Jesus pessoalmente, né? Lembra? A gente viu isso na aula lá da introdução da carta. Éfeso, lá na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Totalmente. Jesus nunca pisou lá, né? Jesus nunca nem foi para lá. O ministério de Cristo foi Judéia, Galiléia, Samaria, né, aquela região ali. E quando ele era muito criancinha, foi para o Egito, né? Fugindo de Herodes, desce para o Egito.
mas ele fica nesse eixo aí. Ele não sai desse raio às vezes ele fica um pouquinho mais para cá do Jordão, às vezes ele fica em Samaria, né? Às vezes um pouquinho do lado de lá, região de Decápolis, Gadara, às vezes um pouquinho do lado de cá, do Mar da Galileia, região da Galileia, região da cidade dele, Nazaré, aquela coisa toda. Às vezes do lado de lá, né? Naquela região ah, de onde era Filipe, onde eles falam Cesareia, não, aquela que ele fala onde que Jesus estava quando ele diz tu és Pedro e essa pedra edificarei minha igreja, aquela região, como que é o nome daquele lugar? Onde tem o pandemônio, aquela. Esqueci o nome do lugar. Então, ora num canto, ora no outro. Do outro lado do Mar da Galileia, do outro lado. A região ali onde. Ah, meu pai. De Gadarenos? Não, Gadara fica mais para baixo. Agora eu vou lembrar aqui para não. Tcharará. Vamos lá. Aqui, viagem missionária de Paulo. Cesareia de Filipe. Eu falei esse nome, né? Cesareia, eu falei, né? Região de Cesareia, naquela região ali de Corazim, Betsaida, daquela região ali, é onde, quando ele passa para o lado de lá, que ele diz, o que que as pessoas dizem a respeito de mim? Ele está nessa região. Então, às vezes ele fica para o lado de lá, às vezes ele fica para o lado de cá, sobe um pouquinho ali para o lado do Monte Hermon, mas ele não vai para o lado de lá. E aí Paulo está dizendo, vocês não viram ele, vocês ouviram falar dele, verso 21, Efésios 4, 21. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E você não aprende na igreja, pelo menos não deveria ser assim, da verdade, da minha ideia, da minha cabeça, não. A gente aprende daquilo que está em Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, vai dizer que Deus, pelo seu poder, tem nos concedido todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento de Jesus. Então, como é que a gente cresce e vive uma vida piedosa e chega à vida eterna? Pelo pleno conhecimento de Cristo. Ele diz: vocês foram instruídos na verdade de Cristo. Verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, essa maneira que ele disse, depravada, entregue às imundícias, tudo lá que ele citou, que os gentios vivem assim. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Parece Romanos capítulo 12, né? Rogo pelas misericórdias do Senhor que sejam, transformem a vossa, não se amoldem ao padrão desse mundo, né? Não se conformem ao padrão desse século, mas sejam renovados pela transformação da vossa mente para que possam experimentar a boa, vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Ele está dizendo, vocês viviam, não vão por esse caminho, porque vocês aprenderam a verdade de Cristo. Qual que é a verdade de Cristo nesse contexto? Se despir desse velho homem e ser renovado pelo modo de pensar. Não é isso que Pedro diz lá? O batismo agora salva vocês. 1 de Pedro, capítulo 3. Mas não removendo as imundícias do corpo, mas criando uma boa consciência para com Deus. O batismo é essa mudança de mente, essa mudança de pensamento. Somos batizados nas águas, os nossos pecados são lavados, nossos pecados são perdoados, recebemos o Espírito Santo e a mente muda. Porque se você desce na água e sobe do mesmo jeito, não mudou nada, não aconteceu nada. Muda a mente. Ele diz: você mudou a sua mente e vocês agora são revestidos de um novo homem. Criados, ou seja, isso está muito em sintonia com o que ele já disse lá no capítulo 2, verso 9 e 10, quando ele fala, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, tá, 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 tá. Isso não vem de vós, é dom de Deus lá, para que ninguém se glorie, não por obras, para que ninguém se glorie lá. Aí ele vai dizer, criar, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou de antemão para do verso 24, vocês são revestidos do novo homem, vocês mudam a mente para se revestir desse novo homem, porque vocês foram criados para ser semelhantes a Deus em justiça. O batismo, a conversão, é isso, mudar a mente, mudar a direção.
mudar o caminho, entender que um velho homem morreu e você foi revestido de Cristo, conforme Gálatas capítulo 3, todos quantos foram batizados de Cristo vos revestides. Quando alguém é batizado, Cristo é como uma roupa. Cristo veste você quando você é batizado. E aí ele vai dizer, como ele diz lá, né? Fui crucificado com Cristo, agora não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Então, ele está dizendo aqui, você aprendeu isso. A cabeça mudou, a mente mudou, o coração mudou. Agora é um coração inclinado para as coisas de Deus. Você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Agora, isso aqui é interessante, por quê? Porque, ok, nós somos criados em Cristo para vivermos de maneira justa, de maneira santa. E santa aqui tem a ver com santidade no sentido de pureza de caráter, de pureza de conduta, como ele já havia dito. Vocês não vivem desse jeito, entreguem essas imundícias, mas também de maneira separada, dedicada para o Senhor, um povo para Deus, né? Aquela coisa toda. Mas de onde que vem o conceito de justiça e de santidade? Ele diz, olha lá, provenientes da verdade. Finalzinho do verso 24. De onde vem o conceito de justiça e de santidade? É porque eu creio na minha cabeça que se eu ficar aqui no meu quarto trancado orando, né? Aí eu vou ser justo e tudo mais? Não, porque eu vou mudar, vou morar não sei aonde, ficar, né? Então eu tenho que fazer isso, tenho que fazer. Não, como é que eu sei como eu tenho que proceder em justiça e em santidade? Lendo a palavra da verdade. Porque ele diz que é daí que emana os conceitos, os conhecimentos, a sabedoria de Deus para que a gente viva como ele, em justiça e em santidade. E aí ele vai começar na prática. Paulo, ele é muito prático. Ele vai dizer, portanto, por causa disso, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Não tem meio termo. Acabou mentira. Cristão não mente. Não, olhe, se você está mentindo, avalie sua vida espiritual. Se você anda com mentira por aí, avalie sua vida espiritual. Porque está dizendo aqui que cristão não mente, porque Deus não mente. Lembra Números capítulo 23? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus não mente. Não mente nunca. Como é que você anda igual a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade e você é um mentiroso? Não, cristão não mente. Ponto final. Ah, não, não mente e ponto final. E se mentiu, é pecado. Vamos se arrepender. Vamos se arrepender. É a mentira branca para a pessoa não ficar chateada, é a mentira para enganar o filho, né? Para que não, né? Não tem que explicar tudo, solta a mentira mesmo e tá bom. Cristão não mente. Jesus falou: sua palavra é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ele disse isso lá no Sermão do Monte. Então a ideia é: cristão não mente. Se você mentia, abandone e fale a verdade. Por causa de quê? Porque você foi criado, abandonou o velho homem, foi criado para ser como Deus, em santidade e em justiça, pelo ensino da verdade. Então você abandona isso. Passe a falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Como é que você mente para você mesmo? Tem gente que tem esse negócio, né? Ele mente e ele mesmo acredita na mentira que ele conta, né? É uma coisa dizer que o Santa Cruz ele tá na Série A e foi campeão brasileiro. Só na sua cabeça, meu amigo, né? O time tá sem divisão lá, nem Série D não joga. Tá um negócio complicado lá, o meu Santinha, né? Dizer que eu tô esbelto no corpo, né? No corpo melhor que eu poderia ter. Não, eu tô gordinho, engordei pra caramba, tô complicado. Minha mulher tá comigo porque ela me ama mesmo. Porque ela me ama com o amor de Jesus, mas é complicado casar comigo, é difícil. Mas eu me inventar mentira para mim mesmo, dizer que eu tô, né? E tem gente que vai por esse caminho. Só que ele vai dizer, por que que você não pode fazer? Porque todo mundo é membro do mesmo corpo.
E dentro da igreja, infelizmente, isso faz muita tristeza. Às vezes tem gente que tem essa conduta de mentira, cara, dentro da igreja com os irmãos. Só, por que não falar a verdade? O que que vai mudar? Irmão, você fez isso? Não fiz, não fez. Irmão, você falou isso aí? Não, não falei, falou, né? Então, é verdade, transparente. Por quê? Porque você tem como mentir para você mesmo, não. É o mesmo corpo, né? Que ele vai dizer, quando vocês ficarem irados, aí é complicado. Isso aí é o mais complicado. Minha mulher, todo dia, eu acho que eu tô lendo o versículo, ela deve estar ali no quarto dizendo isso aí. Prega mesmo para ver se você escuta, né? Porque veja, quando vocês ficam irados, né? E aí aquela tradução mais antiga que ecoa na nossa mente, irai-vos, mas não pequeis, né? Aquela a tradução árabe bem antigona, né? Que ecoa na nossa mente. Veja, quando vocês ficarem irados, não pequem. Isso é um tremendo desafio. Eu digo esse aqui, e aqui eu estou aqui abertamente confessando o pecado para vocês. Esse é um desafio tremendo para mim. Eu, meu Deus amado, é difícil eu irar e não pecar. É difícil. Porque toda vez que eu me iro, não porque eu vou bater na pessoa, nada disso. Não, não é nesse sentido, né? Porque pecado não é só agredir ninguém. Mas o que eu penso, o que eu falo, né? Enfim, é uma coisa que eu percebo que cada vez quando eu estou com minha vida devocional, né, um pouco fraca nesse sentido, faz tempo que eu não tenho uma manhã de oração, aquela leitura em dia, né, aquela coisa toda, qualquer coisinha a gente estoura, qualquer coisa a gente fala, então não tem essa de é o meu jeito. Eu sou assim mesmo. Eu sou esquentada mesmo. Não pise no meu calo. Meu irmão, eu vou pisar. E ai de você se você fala feio para mim. Porque ele vai dizer lá no verso 29 daqui a pouco. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca. Ele vai dizer daqui a pouco, lá no verso 29. Então, toda palavra tem que ser temperada com sal, né? Para saber o tempero certo, do jeito que fala. Ele vai dizer isso daqui a pouco. Mas veja, não dá pra gente. E aí eu digo, irmãos, tem gente que é mais tranquilo. Tem gente que parece que a luta é outra. Eu digo, tem gente que eu conheço um irmão que, meu Deus do céu, se ser manso fosse um critério para ir para o céu, somente esse, ele ia de direto, assim, ó, porque é aquele irmão manso, sua falha, está tudo bem, tranquilo. Não, irmão, o cara bateu no seu carro ali, não, o cara deu um tranco ali e ameaçou você. Não, deixa disso, tá tudo bem, tá tranquilo. E eu enfurecido mais do que o irmão que estava, né, passando dessa, a gente fica mais bravo ainda, né, do que e assim, essa é uma dificuldade, né? E agora, olha o que é interessante. Esse é o versículo 26 a metade, né? E o 27 é interessante. Ele diz: se você ficar irado, não peque. E aí a tradução antiga diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Não deixe o sol se pôr. A NVI traduz de um jeito bem interessante assim: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, ficou irado, não peque. Vai ficar raiva, vai ficar ira ali, vai ficar aquele sentimento, vai ficar aquele estresse. Não sei se você como é, aquela dor de cabeça, aquele negócio, vai ficar ali. Mas não leve isso para o outro dia. Não. Faça uma oração. Se você pecou, peça perdão para Deus. Descanse seu coração, tente resolver a situação, tente ficar em paz. Por quê? Não dê lugar ao diabo. O diabo ama essas coisas. Ele ama quando o coração fica cheio de rancor. Porque ali ele começa a trabalhar. Ele ama quando você deveria ter perdoado o irmão e você não perdoa. Você fica alimentando aquilo ali. Ele vai ver. Quando tiver na próxima, ele vai ver. E você fica no banheiro, no chuveiro, né? Tomando banho e ensaiando o sermão que você vai dar no irmão, né, irmão? Você fica lá, não. Quero ver ela falar um A para mim que eu vou tá, né? Então, o que é isso? Dá lugar ao diabo. O diabo entra nisso daí e vai, né? Fazendo o que ele faz de melhor, que é querer acabar com a igreja do Senhor. Isso é a meta dele. Ele está tentando isso há 2000 anos. Ele não vai acabar, porque Jesus falou: eu vou edificar a igreja e as portas do inferno não vão prevalecer sobre ele. Ele nunca vai acabar. Ele sabe que ele é derrotado. Ele sabe que ele perdeu. Ele sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo. Ele sabe que perdeu já. Mas enquanto ele pode, ele tenta causar o maior estrago que ele consegue. E aí, Paulo vai dizer: ok,
Se ire, mas não peque. Não deixe Satanás fazer uma casa dentro do seu coração e fazer você de gato e sapato para você, né, viver em função disso. Porque você vive para o Senhor. Você foi criado para ser semelhança de Deus em santidade e justiça pela palavra da verdade. O que furtava, não furte mais, né? Ou seja, ladrão, pare de roubar. Vá trabalhar. Para quê? Fazendo algo de útil com as mãos. Para quê? Para que tenha o que repartir com que tiver necessidade. É para isso que a gente trabalha. A gente não trabalha somente para suprir a nossa necessidade. A gente trabalha para suprir nossa necessidade e para ter um pouco para compartilhar com quem precisa, compartilhar com quem precisa. É bom você ter o seu feijão, seu arroz, sua carne, seu ovos, né, seu pãozinho com queijo. É bom. Mas é bom você também ter para dividir com alguém. Olha que maravilha, conseguir. Então, ele está dizendo, você tirava dos outros, agora você vai fazer o contrário. Quem tira dos outros é quem está na imundícia lá no velho homem. Você agora trabalha para dividir com os outros. Essa é a mentalidade. Por quê? Porque mudou a mente. É o que ele citou antes. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Olha, isso é uma dificuldade para mim. Eu vou falar para vocês, isso é muito difícil para mim. De verdade mesmo. Assim, eu estou abrindo meu coração aqui. Porque eu não falo só o que é útil para edificar os irmãos. De jeito maneira. De jeito nenhum. Muitas vezes eu falo bobagem. Que não tem utilidade nenhuma, não vai edificar ninguém, e eu falo. É complicado, né? E ele vai dizer edificar os outros conforme a necessidade, né? É interessante isso, né? Já viu aquela pessoa que ela sempre dá opinião quando nunca precisa, né? Ele sempre vem ensinar as coisas quando ninguém quer saber, né? Tá tendo um negócio aqui, ele chega e vai falando um monte de coisa que ninguém perguntou, não tem pertinência nenhuma no momento, e ele vai querer ensinar, né? Para quê? Não tem necessidade. Isso aqui evita fofoca. Isso aqui evita fala-fala. Isso aqui evita discussão desnecessária. Isso aqui evita um monte de pecado, difamação, aquele monte de coisa que vai acontecer por quê? Porque fala a palavra à toa e fala o que não é necessário e que não edifica. Se a gente fizesse isso daqui, que é o que Tiago vai dizer, né? Quem domina a língua é perfeito varão. Quem consegue fazer isso, a língua faz guerra, né? A língua põe fogo, né, nas coisas. Ele vai dizer isso muito bem na carta dele lá. Então, esse é um desafio para a gente que Paulo também deixa aqui. Vai dizer, não vá por esse caminho. Para que conceda, ou seja, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. A sua palavra tem que levar graça, tem que levar salvação, tem que levar bênção, tem que levar edificação, tem que levar transformação da parte de Deus. Não nada disso. Verso 30. Por quê? Porque se você faz isso tudo aqui, o contrário do que ele está dizendo, você entristece o Espírito Santo de Deus. Esse é um versículo muito interessante quando a gente vai estudar, como eu falei mais cedo, né, pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, na teologia sistemática, vai entender que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é um vento, não é uma energia, não é uma força, é uma pessoa. E uma pessoa entristece. É por isso que ele está dizendo, quando você faz isso, você entristece o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Ele disse isso lá atrás, capítulo 1, versículo 13, para o dia da redenção. Vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse é o caminho. É um caminho difícil. É aquele lá que ele falou lá. Crescer até chegar na plenitude da estatura de Cristo. É um caminho de dificuldade. Mas abandonar o caminho não é o caminho. O caminho é continuar olhando para Jesus. É continuar. E aí Paulo chama a bola, né? Como eu vi na final do Palmeiras agora, né? O camarada sofreu o pênalti, aquele Endrick, e aí aquele Viega lá, o Rafael Viega, acho que é o nome dele, né? Disse, me dá a bola que quem vai bater sou eu. E ele bate o pênalti, faz o gol, né?
assim, deixa comigo que eu resolvo. Eu lembro de um lance de, de Ronaldinho fazendo isso, né? Ele pega a bola e faz, é gol, comemora, ele bota a bola, bate e é gol. E assim, é aquele cara que ele sabe o que ele tá fazendo. No sentido espiritual, é aquele alguém que vive em tamanha comunhão com Deus, que ele vai dizer o que Paulo diz. Eu queria dizer isso um dia. Sejam meus imitadores, como filhos amados. Imagina você dizer isso para alguém, olha, eu não sei, chegar a dizer assim, irmão, você quer saber o caminho correto de Jesus? Me imite. Cara, né? Ele está dizendo, olhem para mim. Eu faço isso que eu estou dizendo aqui. Eu trabalho para ter o que repartir, eu não minto mais, eu sou alguém que fala somente o que edifica. Eu sou, né? Sejam meus imitadores, imitem a mim, como eu imito Cristo. Olhem para mim, que vocês vão ver tudo isso que eu estou falando. Fica esse desafio para a gente. E a gente entra na semana que vem no, no capítulo 5. Vamos prosseguir com esse capítulo. Capítulo com muita coisa, com muita informação, muito conteúdo, né? O capítulo 5 tem bastante coisa mesmo. E a gente vai conseguir aprofundar, enfim, entender isso. Ficou alguma dúvida? Tem algum texto, alguma coisinha que talvez passou batido, que a gente não esclareceu também, não sei. Caso tenha ficado, você esqueceu, às vezes esquece de falar por aqui, coloca lá no grupo, manda uma mensagem lá que a gente vai tentando, né, interagir. Tem gente que vai ver a gravação depois, coloca lá, né, a, a mensagem, a dúvida, a pergunta, o comentário, que seja. E fica esse desafio para a gente praticar durante essa semana, tentar fazer isso, né, tentar realmente viver como aqueles que foram criados em Cristo para imitar Deus, viver uma vida em santidade e justiça pela palavra da verdade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que a gente fique bem essa semana, todo mundo com saúde, com paz. Se for uma semana de tribulação, de dificuldade, força, né? Pega o capacete lá que ele vai dizer lá do capítulo 6, aquela armadura toda completa que a gente vai chegar ainda lá para falar, né? Mas pega isso daí para apagar os dados inflamados do maligno, né? Então, e vamos seguir adiante, tentando pôr em prática isso que a gente aprendeu hoje. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de paz. Até a próxima segunda, se Deus quiser, se o Senhor permitir, der vida. Tá por aqui na segunda, 8h30 de novo. E, e aí a gente começa o capítulo 5. Vamos ver até onde a gente consegue ir, enfim, tá bom? Se você puder, leia o capítulo 5. Leia o capítulo 5, você já está ambientado, entender como é que tá, aquela coisa toda, pra gente chegar bem na semana que vem. Tá bom? Meus amados, boa noite, fiquem na Amém. paz, um abraço forte, Boa noite a Deus todos. abençoe. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Prazer estar com vocês.